Olá, amigos. Nossa reflexão hoje vai estar fundamentada no item 30 de O Evangelho segundo o Espiritismo, do seu capítulo 28. Capítulo Coletânea de Preces, ao qual Allan Kardec deu o título Submissão e Resignação. Naturalmente que, falando das nossas provas aqui na Terra, de nossas lutas, ele inicia então uma prece que ele vai nos convidar a fazer, nos sugerir a fazer com um prefácio. E nesse prefácio ele nos dá uma aula sobre o tema submissão e o tema resignação, dizendo assim: quando sofremos uma aflição, se procurarmos a sua causa, encontraremos sempre a nossa própria imprudência ou alguma ação anterior. Nesses casos, como se vê, temos de atribuí-la a nós mesmos. Se a causa de uma infelicidade não depende absolutamente de nenhuma de nossas ações, trata-se de uma prova para a existência atual, ou de uma expiação de uma falta cometida em existência anterior. E neste caso, aqui que vem o ensinamento que nós gostaríamos de dividir na reflexão de hoje. E neste caso, diz Allan Kardec, pela natureza da expiação, podemos conhecer a natureza da nossa falta. Esse é o capítulo que nós vamos refletir. Porque muita gente pergunta, se eu não me recordo, o que eu fiz em vidas anteriores, como é que eu estou pagando por algo que eu não lembro? Bom, em primeiro lugar, se somos devedores, o fato de não lembrarmos não quer deixar que deixamos de ser devedores. Nós já comentamos aqui numa reflexão anterior que se um indivíduo comete crimes a vida inteira e tem um AVC e esquece tudo o que fez, não deixou de ser o criminoso que foi. O fato de a gente desencarnar, reencarnar num outro corpo, e a gente sendo o mesmo espírito delituoso, não quer dizer que não estejamos em débitos perante a lei de Deus. Então o fato de não lembrarmos não quer dizer que tenhamos débitos. Mas aqui nesse ensinamento, Allan Kardec nos dá um dado importante. Pela natureza do sofrimento, nós poderemos ter uma noção da natureza dos nossos débitos. Para a nossa reflexão, eu peguei hoje um exemplo que André Luiz nos oferece no livro Ação e Reação, através da mediunidade de Chico Xavier, onde ele conta vários casos de pessoas que estão passando por expiações, explicando as causas, as origens das expiações. E há um caso muito bonito, muito especial, chamado Adelino Correia. O caso Adelino Correia é muito interessante, porque começa o André Luiz com seu orientador Silas, eles chegam numa casa espírita, e ali na casa espírita está uma pessoa encarnada fazendo uma preleção, fazendo uma palestra, irradiando uma luz em torno dele, inconfundível. Todos, André Luiz, os espíritos que o acompanham, percebem que aquele espírito que está ali, naquela condição, duas características apresentam muito nítidas. Uma é a sua própria luz interior, e a segunda é o grau de sofrimento que ele carrega naquela encarnação. Ele traz na pele, no rosto, nos ombros, num dos braços, lesões, inclusive sanguinolentas, que, segundo o orientador de André Luiz, dolorosas desde nascença, desde criança, desde eternidade. E ele traz dificuldades morais muito graves, financeiras, dificuldades de ordem do casamento. A esposa dele abandonou o lar há 6 anos. Ele com 3 filhos, 2 adotivos e uma menininha de 9 e 10 anos de idade. Então ele mora com a mãe, 2 filhos adotivos, uma filha da primeira esposa, da esposa que abandonou o lar, cheio de dificuldades financeiras, morais no casamento, físicas, e aquela luz que ele irradia, aquela bondade que internece a todos. E a palestra dele flui com tanta dignidade que André Luiz comenta que todos que ali estavam sentiam vontade de ajudá-lo na palestra, tal a simpatia que sentiam por aquele espírito. E aí vem o ensinamento. André pergunta a Silas por que ele passa por todas aquelas dificuldades. Então, e Druso, que é o orientador desta obra, Ação e Reação, vai explicar para André Luiz que ele, na vida anterior, 100 anos, um século atrás, ele havia sido um filho bastardo de um rico fazendeiro aqui em terras brasileiras, em época de escravidão, que era solteiro,
e ele vivia uma vida aí extremamente conturbada, sexualmente perturbada, se envolvia muito facilmente com todas as escravas, fazia filho com as escravas, vendia as escravas com aqueles filhos. Mas um dia uma das escravas morre no parto e dá à luz um menininho. E esse menino, ele tem uma atração para esse menino, logicamente, o Espiritismo explica, era uma alma ligada a ele do passado, uma atração muito grande. Ele adota essa criança como filho legítimo, passa a ser o herdeiro de suas terras. Ele com 41 anos, o filho já com 23, ele resolve se casar, Martim Gaspar, com uma jovem de 20 anos. E quando ele traz para a fazenda essa jovem, o filho dele se encanta com essa esposa do pai, e aí começa, então vem o crime. Contrata 2 capangas, se envolve, né, o casal, contrata 2 capangas, como o pai tomava remédio para o fígado, ele dá lá uma substância entorpecente. Quando o pai toma o remédio pensando que tomava algo para o fígado, ele é sedado, eles jogam resina sobre o corpo do pai adormecido, ateiam fogo naquele quarto, para que o pai morresse, ele herdasse a fazenda, ficasse com a esposa do pai, e com isso desse vazão às suas paixões inferiores. Ali estava a causa dos seus crimes. Então ele era uma pessoa que em época inferior, de imprudência, ele foi um grande criminoso. Uma pessoa que lesou as leis de Deus, causando um sofrimento muito intenso. Desencarnou em sofrimento, encontrou o pai no mundo espiritual cheio de ódio, vinculado a entidades piores que ele, que exigiu o sacrifício de persegui-lo e levá-lo para regiões abismais do mundo espiritual, sofreu muito, e diz então Druso que depois de 11 anos, ele então cansado de sofrimento, como nos ensina Jesus, na parábola do filho pródigo, ele é resgatado pela instituição que está ali cuidando daquele momento, e está ali numa nova encarnação, completamente transformado, se redimindo perante as leis de Deus. Então hoje ele é uma outra pessoa, é um espírito renovado, mas porque quita seus débitos. Ninguém se liberta perante as leis de Deus sem expiar seus erros e sem reparar seus erros. Então a expiação vem por causa do arrependimento. Então o arrependimento, a expiação e a reparação. E como que ele vai reparar os erros? Então consertar o que fez é difícil. Então ele precisa devolver para o pai a paz que ele lhe roubou. Não é fácil, porque precisa ter a anuência do espírito do pai, que é cheio de ódio, de revolta, de desejo de vingança. É preciso reconduzir os espíritos que ele levou para o crime, aqueles 2 capangas da fazenda que atearam fogo no pai, ao novo caminho do bem. Eram os 2 filhos adotivos dele. A esposa do pai, que ele rouba como sua esposa quando tira a vida do pai, é a filhinha de 9, que está com 9 para 10 anos. E a mulher que veio para ser sua esposa, não tinha vínculo afetivo com ele, veio só para ele passar a dor de perder a sua esposa, como fez o pai perder. Então ele não só está espiando, mas reparando perante todas as pessoas os erros que cometeu, ajudando-os também a voltarem ao bom caminho. E o que faltaria para concluir esse grande empreendimento de redenção? A reconciliação com o Espírito do Pai. Então essa história ela é maravilhosa, porque Druso, naquela madrugada, ele traz André Luiz, a equipe, para casa então de Adelino Correia, de madrugada. E quando Druso vai ao quarto de Adelino, onde ele dormia, coloca a mão sobre o corpo de Adelino que dormia, Adelino sai do corpo, naquele desprendimento do sono, vê Druso, o abraça, emociona-se. E Druso fala, chegou o momento do grande encontro. Seu pai está de volta. Você o acolherá na condição de um filho para esta nova vida, devolvendo a ele o equilíbrio que você dele tirou. E nisso começa uma criança, é deixada na porta da casa de Adelino, começa a chorar, e ele volta para o corpo, acordando com barulho, com aquela intuição de que ele iria reencontrar alguém que ele precisava socorrer e amar. Ele abre a porta da casa, dá de encontro com aquela criança que foi ali deixada naquela época, da década de 1930, 1940, não existiam todos os processos necessários para a adoção de hoje. Ele vai, ele pega aquela criança no colo que chorava, abraça-o,
pela intuição, e já chama aquela criança de meu filho, com um amor enternecido de uma alma que está no final da sua redenção. E diz Druso para André Luiz, para Hilário e aqueles que os acompanham, que o sofrimento de Adelino era para ser muito maior, mas pelo bem que ele fazia, o amor paga uma multidão de pecados, diz o apóstolo Pedro. Pelo bem que ele fazia, ele conquistou o direito de ir minimizando o seu sofrimento. E o sofrimento que era para ser insuportável, as lesões que eram para ter alcançado o corpo todo ficaram limitadas e começaram a melhorar, podendo inclusive vir a ser curados nesta existência. Tudo, as questões financeiras, poderiam ser minimizadas pela dedicação dessa alma redimida. Então, a lei que hoje predomina para a nossa reflexão, o amor cobre uma multidão dos pecados, nos leva ao entendimento de é muito importante a submissão e a resignação, tema de nossa reflexão, diante das provas e expiações da vida, para que nós não percamos a oportunidade da nossa iluminação interior. Deus os abençoe a todos.